Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a jornalista Joana Ferraz, do Corém RS, Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul. E hoje a gente está aqui gravando uma edição especial do Rio Grande do Sul do Pode Falar Enfermagem, que é o podcast do COFEM, do Conselho Federal de Enfermagem. Essa série de podcasts regionais está acontecendo em estados selecionados das 5 regiões aqui do Brasil, e o Rio Grande do Sul foi um deles. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre nutrição parenteral domiciliar e outras contribuições do Rio Grande do Sul para a enfermagem nacional. E para conversar comigo sobre esse tema, estou muito bem acompanhada aqui nessa mesa de 3 grandes enfermeiras. Uma delas, então, é a enfermeira Sônia Regina Corradini, que é conselheira secretária do Corém do Rio Grande do Sul na gestão 2024-2026. A Sônia trabalhou na equipe de vigilância de doenças transmissíveis da Secretaria Municipal da Saúde aqui de Porto Alegre, a SMS, e foi dirigente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul, o SERGS. Ao meu lado aqui, está a enfermeira Silvana Maria Zarte. A Silvana é, então, doutora em educação, mestra em enfermagem, especialista em gerenciamento de serviços em enfermagem, atualmente professora associada de enfermagem da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando, então, no Departamento Materno-Infantil, e também assistente no Serviço de Enfermagem Cirúrgica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o HCPA. E conosco, para finalizar a nossa mesa, a enfermeira Juliana Rafaele de Souza, que é pós-graduada em Gestão em Saúde, atua na Associação Hospitalar Vila Nova, aqui em Porto Alegre, onde é coordenadora de 12 equipes de atenção domiciliar e de uma equipe em Santo Antônio da Patrulha, que, para quem não conhece o Rio Grande do Sul, fica pertinho de Porto Alegre. Então, meninas, muito bem-vindas. Eu vou passar, em primeiro lugar, a palavra para a conselheira Sônia, porque, né, conselheira, esse tema do nosso podcast, ele surgiu quando a gente começou a pensar as contribuições do Rio Grande do Sul para a enfermagem brasileira, né? E, claro, dentro desse cenário, a gente vai destacar aqui hoje a nutrição parenteral domiciliar. Mas queria que tu falasse um pouquinho desse pioneirismo, a gente pode dizer, né, do Corém do Rio Grande do Sul, ao fazer essas proposições, ao, provocar esses debates e levar essas demandas para o Conselho Federal. Queria que tu nos explicasse um pouquinho como que funciona esse processo aqui no Rio Grande do Sul. Então, boa tarde a todas e todos. Obrigada, Joana, Silvana e Juliana, por terem aceito o convite para a gente poder fazer essa fala que é extremamente importante, né? Além de a gente propor para o Conselho Federal alterações em legislação, propor novas resoluções, a gente também tem contribuído, e vou iniciar por isso, em grupos de trabalho, em câmaras, em comissões, né? Como a gente tem a Comissão Nacional de Urgência e Emergência, nós temos uma conselheira, nós temos uma conselheira na Comissão Nacional de Intercultural. Nós hoje temos vários profissionais que estão contribuindo não só para nós aqui em Porto Alegre, mas para o Rio Grande do Sul, mas também para o Brasil como um todo. E dentre as situações que a gente identificou, e tem muitas mais, a gente vai elencar algumas, a gente identificou que ao longo do tempo a gente proporcionou que pudesse fazer, e aí foi para o Brasil todo, inserção do campo, raça e cor nos registros dos profissionais de enfermagem. Então, quando os profissionais de enfermagem vão se inscrever, existe esse registro que antes não era considerado. Isso são dados importantes para que a gente possa identificar qual é a nossa população de enfermagem realmente que nós inscrevemos. A troca de a troca de nome e gênero, a segunda veia de cartão profissional dos profissionais transgênero. Também foi iniciativa do Rio Grande do Sul, e nós, no estado do Rio Grande do Sul, temos a isenção, inclusive, da taxa, não precisa pagar também. Fomos um dos conselhos regionais do Brasil pioneiro em criar um grupo de trabalho de combate ao racismo na enfermagem. Também a gente propôs recentemente que fosse regulado a atividade, fosse criada alguma resolução da atividade de regulação na enfermagem.
Hoje nós identificamos um número imenso de profissionais de enfermagem, enfermeiros e técnicos que trabalham na regulação intra-hospitalar, na regulação ambulatorial, de diferentes áreas, saúde mental, regulação de exames, transferência de leitos, né? E não tem uma regulação específica no Brasil todo. Nós temos a regulação das urgências e emergências, isso a gente já tem. Mas nesse campo a gente não tem. Então, a gente já fez todo um trabalho com um grupo de profissionais da área, do Estado, representando as diferentes regiões, já encaminhado para o Conselho Federal para que se debruce nesse processo e que regulamenta essa atividade. E a gente identifica, quando sai no interior, diferentes situações e que a gente não conhece. Inclusive, a regulação foi proposta por um grupo de enfermeiros que nos procuraram. Então, assim, não é só o conselho que deve fazer esse processo. Inclusive, a NPT foi uma dessas situações, né, que foi procurado o conselho para que ele faça o seu papel. E é isso mesmo, o conselho está aí nesse processo para respaldar o exercício legal da profissão, o exercício onde o profissional se sinta habilitado e protegido, principalmente para o exercício. Acho que foi esse um pouco do caminho que foi construído na nutrição parenteral, né? Inicialmente, acho que era isso, Joana. A gente falava ainda nos bastidores, né? Porque antes da gente estar aqui gravando, a gente estava já ali de conversa, praticamente gravamos já um outro podcast. Mas a gente vinha conversando, né? Justamente sobre esse processo que, sim, ele vem dos dois lados, né? Ou seja, do conselho estar atento à realidade e também dos profissionais trazerem essas demandas, que, como muito bem a Sônia falou e lembrou, é o caso da NPT domiciliar, né? Então, eu vou passar a palavra para a Silvana e já, de novo, agradecer a presença dela aqui com a gente. Silvana, conta um pouquinho como que foi, né, esse processo, como que foi essa provocação ao conselho, como que foram os passos até que, de fato, se chegasse ao desfecho, né, que, inclusive, foi muito bacana, a gente fez uma cerimônia informal, né, assim, de entrega, né, desse texto. Ano passado, lá no HCPA, eu estava lá e foi muito bacana e quero que tu conte pra gente. Nada melhor a pessoa que teve aí nesse processo para contar pra gente. Tá bem. Então, primeiramente, assim, muito obrigado pelo convite, né, pelo conselho aqui regional, né, do Rio Grande do Sul, de estar aqui ao lado da Juliana, né, que a quem eu tanto admiro, que é do Vila Nova, e faz parte, sem dúvida alguma, né, junto com todos os enfermeiros da rede, né, desse nosso projeto, assim, né, que foi visualizado lá em 2014. Ele é coordenado pela professora Helena Goldani, né, que é gastropediatra, e ela iniciou, então, esse programa dentro do hospital naquele ano, que é um programa multiprofissional para a reabilitação das crianças e adolescentes com falência intestinal, né? Naquele momento, a gente vislumbrava a deshospitalização dessas crianças, porque eram crianças e adolescentes que ficavam por um período muito prolongado dentro do hospital. E se pensou muito em fazer essa deshospitalização, pensando na qualidade de vida desses pacientes e dos seus familiares. Nesse sentido, também foi feito visitações fora do país, né? E foi visto que na Europa, Londres, Holanda, França, Itália, esses pacientes, crianças e adolescentes, iam inclusive para a escola, né, com a NPT, né, instalada, e passavam o dia na escola, fazendo suas atividades, depois voltavam para casa e, enfim, eram atendidos pelas famílias, né, que hoje aqui no nosso processo, a gente está falando em famílias legais, responsáveis legais, né? Então, isso foi em 2014. Em 2015, a gente teve a primeira deshospitalização aí para atenção básica, né, no programa domiciliar, né, atenção domiciliar. E depois a Juliana vai falar um pouquinho, né, sobre isso. Em 2017, então, a gente encaminhou uma solicitação para o Corém RS, né, para tentar
viabilizar a deshospitalização de modo legal, visto que o que regia a nutrição parenteral naquele momento, ela não condizia com aquilo que a gente estava fazendo na prática, e os enfermeiros não tinham a possibilidade também judiciária e legal, na lei do seu exercício profissional, de estarem capacitando essas famílias, que essa era outra premissa do nosso programa, que os enfermeiros dentro do Hospital de Clínicas pudessem capacitar as famílias para poder deshospitalizar essas crianças. Então, esse foi um primeiro, digamos assim, um primeiro documento enviado ali ao Corém, solicitando, e ali a gente pontuou várias situações, a questão do prolongamento das hospitalizações, que ia minimizar o custo, né, desses pacientes para o SUS, a questão do controle de infecções também, que depois a gente pôde mostrar através de uma pesquisa de uma doutoranda da professora Helena Goldani também, que as infecções elas não aumentavam, ao contrário, as crianças ficavam hospitalizadas e saíam na deshospitalização para a casa de apoio. Isso é importante a gente esclarecer. A casa de apoio era o local que elas ficavam e ficam pelo menos uns 2 dias, né, até se ter certeza que esses familiares têm a possibilidade de fazer a instalação, acompanhamento e desinstalação aí, da NPT, com a supervisão dos enfermeiros da rede. Isso é importante também. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa estar aqui discutindo e chamando atenção, porque a gente só conseguiria fazer isso com essa questão judiciária de modo legal para a lei do exercício. Né? Eu retomo sempre essa questão porque faz toda a diferença, né, para os enfermeiros de dentro do Hospital de Clínicas, que fazem parte desse programa, e também para os enfermeiros da rede. Né? Eu acho que isso é bem importante colocar. Mas eu acho que a gente pode ir conversando assim, à medida, né? E sem dúvida, tu lembraste do evento que foi simbólico, mas foi um simbólico de extrema relevância e importância para todo o serviço de enfermagem pediátrica do hospital e também para a rede domiciliar, né? E a atenção básica. Então, agradeço bastante estar aqui. Eu acho que a gente vai conversando. Obrigada. Obrigada, Silvana. Agora a gente vai usar esse gancho da Silvana para ouvir um pouco a Juliana. Me marcou muito, Silvana, naquela ocasião lá no Hospital de Clínicas, que a Sônia, a gente estava lá, né? A Sônia estava junto com vocês. Vocês falando do impacto na vida dessas pessoas, né, desses pacientes, como isso retorna em qualidade de vida, enfim, né, e falando de, eles crescem, eles casam, eles se formam, enfim, e às vezes eu acho, a gente também falava isso nos bastidores, que os profissionais de enfermagem não têm muita noção do seu impacto na vida das pessoas, ou seja, dessa assistência bem prestada e com esse embasamento legal, o quanto que ela muda vidas, né. Então, Juliana, queria que tu contasse um pouco para nós também como que foi esse processo, né, de essa primeira deshospitalização, enfim, e como que foi esse caminho aí? Olá, pessoal. Então, primeiramente, agradecer muito o convite, né, do nosso conselho, de poder estar aqui, né, conversando um pouquinho desse assunto que é tão importante a nível nacional e que hoje a gente consegue ter uma experiência de alguns anos, né, nesse processo de deshospitalização. E trazendo um pouquinho, então, como isso começou conosco. Nós começamos essa parceria com clínicas em 2015. Foi quando, como a Silvana falou, teve a necessidade, né, da primeira deshospitalização. Nós nos reunimos juntamente com o nosso Corém, Hospital de Clínicas, nossa instituição, Secretaria de Saúde de Porto Alegre, e realmente acreditamos o quanto essa deshospitalização ela é importante e ela traz impactos positivos, não só para o paciente, mas para as famílias como um todo. Então, foi lá em 2015 que nós começamos também, né, os nossos questionamentos. O nosso Corém aqui, ele trabalha muito com as portas abertas conosco, com nós profissionais. Isso facilita muito a nossa comunicação e a gente poder alavancar nesses processos que a gente acredita. Então, a nossa primeira experiência foi em 2015, quando a gente levou o nosso primeiro paciente para casa.
naquele momento nós acreditávamos muito que, além de todo o nosso preparo, nossos treinamentos como profissionais, para poder estar preparado para receber essa criança, a gente, em paralelo, nos preocupávamos também com o respaldo legal, né, com a segurança profissional de estarmos realizando aquilo que nós acreditávamos e que nós já tínhamos experiências, né, no exterior, de casos positivos, casos que vinham dando certo, e a gente também poderia fazer acontecer, né? Então, a experiência, essa transição de cuidados, ela ocorreu de uma forma muito segura. Nós, todos os nossos profissionais, no caso aqui em Porto Alegre, da atenção domiciliar pelo Programa Melhor em Casa, da Associação Hospitalar Vila Nova, nós recebemos treinamentos pelo Hospital de Clínicas, para poder, então, acolher essa família, poder atender esse paciente, né, e poder buscar a maior autonomia da família com todo o nosso saber e com um treinamento seguro, né, deles poderem manusearem também a nutrição parenteral, poderem saber os cuidados que precisava, né, com catéteres, com sondas, com os dispositivos que as crianças utilizavam. E a gente pensar que essa criança não precisava estar dentro de um hospital, né? Pode proporcionar a ele uma vida mais próxima dentro, né, da sua demanda de saúde, mas uma vida mais próxima da sua rotina, né? Ele se torna um cuidado mais humanizado e mais autônomo, né? Passaram pela gente no decorrer de 2015 até agora 2024, no programa de atenção domiciliar, já 18 crianças. E todos eles a gente observa, o principal impacto é isso, né? Da inserção social dessa criança, né? São crianças que conseguem se desenvolver melhor, eles conseguem brincar, conseguem ter contato com um irmão, né? Estão próximo da família. Muitos, né, hoje que já estão maiores também frequentam a escola, né? Então esse cuidado, ele vai muito além, né, daquilo que às vezes a gente consegue ter a dimensão do que a gente está ofertando, né? Porque parece ser simples a gente estar lá conversando, orientando, ensinando, né? Mas aquela ação, ela traz muita autonomia para aquela família e muita esperança também, né? De poder ter a vida o mais próximo da rotina diária, né? Os impactos, eu acredito, né? Os principais são esses que a gente observa. Que legal. Acho que tu quer fazer alguma observação, Silvia? Eu só quero já tô complementar, íntima. viu? Já chamei de Que bom, né? Não, assim, eu fiquei pensando, a fala da Juliana, eu acho importante ressaltar que a Ju está trazendo a questão de que também eu estou íntima, tu viu? A Ju está trazendo a questão em relação a 18, né, deshospitalizados. Sim. Nós temos até hoje em torno de 110 deshospitalizados, né, em todo o país. Então, por isso também a nossa preocupação em estar conversando diretamente. A gente agradece muito pela acolhida, né, das nossas falas, as portas abertas, como disse a Juliana. Então, foi extremamente importante a gente fazer esse movimento, porque a gente precisava dessa questão legal, né? Sim. Pensando em toda a questão que a Juliana está trazendo para nós, da autonomia, do estar mais próximo das suas rotinas, né? Do estar próximo dos seus irmãos, de ter namorada, que a gente já tem pacientes maiores, né? Que estão aí na adolescência, que estão com namorada. Então, isso é bem importante. Nós tivemos 85 desses 110 reabilitados, né? Não todos, obviamente, assim, estão no domicílio com a NPT, mas eles estão reabilitados, né? E 25 desses 110, mais ou menos, não, continuam hospitalizados, tá? Então, assim, é um número bem expressivo e é em todo o país. A gente tem pacientes que vieram do Piauí, da Bahia, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, são muitos estados, né, no nosso país. E é um programa que tem uma abrangência, então, muito grande. A gente mexe com muitas pessoas, com muitas vidas. Eu acho importante trazer que
é um programa multiprofissional, porque a gente, sem dúvida alguma, trabalha pensando também nos fatores determinantes sociais, né, para essas crianças, para essas famílias. E aí, cada membro dessa equipe, assistente social, o gasto pediátrico, o fono, o administrador, enfim, farmácia, né, a enfermagem, né, que é a que nos auxilia em muito, são elas que fazem, os enfermeiros do hospital fazem toda a capacitação, né, como eu já havia dito. Então, assim, é uma equipe multi, porque também lida com esses fatores sociais, o lazer, o transporte, a luz elétrica, porque precisa de luz, precisa de geladeira, né, para estar nas suas casas, para ter onde acondicionar, né, a nutrição parenteral, é visitada as casas nos municípios, a equipe vai até o local, visita essas casas, vê se o domicílio tem condições, tenta adaptar, né? As famílias são capacitadas e a gente tem muitas famílias e familiares legais, que a gente está chamando agora, que eu acho que foi bem prudente e importante dentro do nosso processo, né? Essa terminologia, que nos dá mais segurança, inclusive, né? Que eu acho que esse foi um ponto também importante, a gente capacita para que eles possam fazer esse cuidado nas suas casas, mas eles não perdem o vínculo com o Hospital de Clínicas. Então, eles precisam retornar para fazer para fazer acompanhamento no ambulatório. E as enfermeiras também da rede, da atenção domiciliar ou básica, elas fazem o acompanhamento do desenvolvimento dessas crianças também, né? Porque elas fazem o acompanhamento da vacinação, elas fazem o acompanhamento, crescimento e desenvolvimento, né? Antropometria. Então, acho que é bem importante a gente pensar nisso, que é um todo de vários profissionais envolvidos em prol de um objetivo, deshospitalizar essas crianças e adolescentes para que tenham uma vida de qualidade, sem dúvida alguma, como tu falaste, né, Ju, melhorada. E me chamou a atenção, desculpa, interrompi a conselheira, me chamou a atenção também aquele dia, nos relatos, lá no Hospital de Clínicas, vocês falando, havia acontecido um temporal, aquele temporal bem feio aqui no Rio Grande do Sul em setembro, e vocês falaram da falta de luz e de toda a operação que foi feita para uma determinada família para que pudesse ser mantido, né, o que ela precisava, da questão da refrigeração, da questão da luz elétrica, enfim. E é muito bacana tu falar da equipe multi, né, porque a enfermagem de fato está inserida dentro dessa equipe e enfim, sem esses outros atores aí também não seria possível, né. Conselheira, lhe interrompi. Pode falar. Se me permite que a gente, participando da construção, né, não tão próximo, mas entendendo, né, eu lembro, e é importante lembrar, né, várias questões. Primeiro que essas famílias recebem todo esse rol de acompanhamento e recebem a nutrição dentro das suas casas, tem todo o sistema. E eu queria lembrar uma coisa bem importante, isso graças ao Sistema Único de Saúde, que propicia que tudo isso aconteça. Nós não podemos esquecer disso, né? E outra questão que eu acho importante, e por isso que eu no final, porque eu peguei um pedaço dessa história, no sentido de que a gente fizesse acontecer, porque isso não era só para o Rio Grande do Sul, isso era para o país todo. E, na verdade, é olhar de frente uma situação que tinha que ser vista pelo Conselho Federal, que eram os profissionais, os enfermeiros atuando e que precisavam desse respaldo tão importante para exercer com tranquilidade, dentro da legislação, e depois todo o processo que a gente, junto com toda a nossa procuradora, né, os nossos conselheiros, conselheiros federais que nos visitaram e conheceram, acho que foi muito importante uma reunião que a gente teve aqui, né, onde eles puderam vivenciar isso. Então, isso proporcionou, porque isso é para o Brasil todo, e a gente tem poucos locais fazendo isso no Brasil. E é uma situação que acontece. E a gente não pode, como eu dizia, o Conselho Federal não pode, ele tinha, e nós fizemos o nosso papel de acioná-lo para que ele olhasse de frente para essa situação, porque senão a gente ia ficar numa situação de suposta ilegalidade, não íamos estar exercendo adequadamente o exercício profissional. Então, eu acho que foi um movimento intenso, né, de todas as partes do grupo, que se debruçou, que municiou, né, o Conselho para que pudesse estar fazendo um olhar que antes, todo o tempo, não se conseguia dar visibilidade, né? E eu sempre disse
que isso era uma coisa que o Conselho Federal tinha que olhar de frente, porque era uma situação que estava acontecendo aqui especificamente, mas tem outras experiências, e isso deve virar para o país todo. Então, esse protagonismo junto, né, do Conselho, junto com as instituições, o Hospital de Clínicas, o Hospital Vila Nova, através da Melhor em Casa, que é um sistema feito através da gestão do município de Porto Alegre, auxiliou, né, para que a gente pudesse estar dando visibilidade, né? E eu acho que é isso que é uma questão importante, de dar visibilidade para as coisas que a gente faz e faz bem, eu acho. Pode falar, fica à Não, e vontade. só aproveitando também, né, esse gancho no processo de deshospitalização que ocorre, né, da equipe multiprofissional, né, todo esse cuidado da avaliação social antes do paciente sair do hospital, né, os credenciamentos de cliente VIP para os casos de falta de energia elétrica, né? Então, assim, existem vários protocolos de segurança para essa família poder receber. Mas o enfermeiro, ele é muito protagonista nesse processo, né? E vou aproveitar aqui também para responder uma pergunta assim que sempre me fazem, né? Nós somos muito buscados por muitos serviços de atenção domiciliar no Brasil que vêm tendo casos, né, de necessidade de deshospitalização. Hoje a gente tem nacionalmente 2 instituições, né, que são referência, o Clínicas, aqui com o Prica, e o Sírio-Libanês, né, que fazem as deshospitalizações. Inclusive que capacitou aqui com vocês. Exatamente. Sim. E esse processo, inicialmente, né, a gente trabalha junto com a rede, porque o conhecimento a gente precisa multiplicar ele. Então, inicialmente, o enfermeiro vai todos os dias na casa do paciente, né, acompanhar essa família. E no decorrer do plano terapêutico, a gente instituiu aqui em Porto Alegre um protocolo que a gente vai espaçando aos pouquinhos essa visita, né, do enfermeiro, dando autonomia conforme a avaliação também da família, né, de capacidade, de aptidão naquele processo, até mesmo o momento que eles passam a receber 3 visitas na semana do enfermeiro, uma semana no enfermeiro, e depois até mesmo, né, a alta do programa Melhor em Casa com transição para atenção primária em saúde. Então, ele é um processo contínuo, né, a longo prazo, para que essas crianças possam ter cada vez mais autonomia. Porque quando eles saem no início, muitas vezes a gente precisa fazer algumas adaptações, sim, na questão do horário de instalação, desinstalação, para que seja compatível também da gente estar acompanhando nessas crianças. Acredito que isso seja um ponto bem importante nesse processo, né? Porque muitas vezes pensa, nossa, a gente não vai conseguir, né, acompanhar esse processo, mas a gente adapta junto e constrói isso junto com os serviços e com a rede, né? Essas transições de cuidado dessas famílias. Uhum. Posso falar? Eu acho importante trazer assim que a capacitação ela inicia na internação, né, desses pacientes pelos enfermeiros do serviço de enfermagem pediátrica. Ela é extremamente minuciosa. São feitas reuniões multiprofissionais também para ir avaliando como está essa capacitação, como está esse familiar responsável que está sendo capacitado. Por vezes, se precisa capacitar outra pessoa que não aquele que inicialmente foi feito, né? Então, às vezes, é um pouquinho mais moroso, né? Mas é extremamente feito com segurança, sempre pensando no bem-estar do paciente, das famílias e das equipes de enfermagem, dos profissionais, né? Em nenhum momento a gente coloca em risco essas questões ou esquece de questões de segurança desses pacientes, das famílias e das equipes, né? Então, assim, as gurias, eu digo as gurias e os enfermeiros, na verdade, é que nós somos a grande maioria, né? As gurias são a maioria. A maioria de mulheres, né? Mas os enfermeiros, eles têm, assim, ética e têm um compromisso, assim, impecável com a capacitação dessas famílias, né? E eles só vão para casa, realmente, quando eles estão sabendo fazer, instalar, acompanhar e desinstalar a NPT. E, mesmo assim, eles chegam no Melhor em Casa ou em outro
outros municípios, né, ali na rede de saúde. A rede de saúde, os enfermeiros vêm para cá para serem capacitados, né? Por isso tu disseste do Sírio também foram capacitados aqui. Então, eles vêm para cá para serem capacitados e depois também são visitados pelas enfermeiras. Algumas vão até o município para ver como está sendo, né, o processo nesses locais. Isso é extremamente importante. Então, assim, é um processo mesmo, né, de trabalho multiprofissional para a reabilitação intestinal. E a gente teve o cuidado de solicitar essa legalidade para os centros de referência em reabilitação intestinal. Então, não é qualquer local que pode estar fazendo a capacitação, que pode... Não. São esses centros de referência que, no momento, a gente tem 2. São Paulo, então, o Sírio, e nós aqui em Porto Alegre, né, no Hospital de Clínicas. Perfeito. E a gente fala, gurias, a gente... É meninas, tá? O pessoal sabe, mas é um jeito que a gente se trata aqui no Rio Grande do Sul. E quando a gente fala gurias, é porque a enfermagem, para quem está nos ouvindo, a própria enfermagem sabe, mas, né, esse podcast está indo para o mundo. Ela é majoritariamente feminina, cerca de 85% da mão de obra de enfermagem, dos profissionais de enfermagem no Brasil, são mulheres. Então, por isso que a gente sempre fala gurias e sempre costuma se referir no gênero feminino. Eu queria, então, gurias, que vocês falassem, acho que eu vou continuar com a Ju. Vocês já explicaram muito bem qual o papel, né, da enfermagem dentro de todo esse processo, né? Mas os desafios, né, que são muitos. Mas eu queria que vocês dissessem quais são os maiores desafios que vocês veem hoje dentro de todo esse processo, né, da NPT domiciliar. Então, aqui a gente já conversou e já viu que houve muito avanço, enfim. Mas quais são ainda os maiores desafios, assim, no entendimento de vocês? Acredito que o nosso principal desafio, nós tivemos a conquista, né? Que foi conseguir, né, o respaldo legal, né, desse protocolo, né, de poder ensinar, de poder trabalhar com os responsáveis legais, a instalação, a desinstalação e o cuidado no âmbito domiciliar desses pacientes. Esse era o principal e primeiro desafio, e ficamos muito felizes, né, que a gente conseguiu isso não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil inteiro, né? A gente precisa falar sobre nutrição parenteral domiciliar sempre e muitas vezes. Acredito que o nosso próximo desafio, ele seja a gente ampliar esse conhecimento e conseguir capacitar cada vez mais um número de profissionais aptos a trabalhar com esse perfil de paciente em casa, né? Reconhecer e ser um processo tranquilo, né? Atender um paciente em nutrição, acolhendo, né? Olhando na integralidade, porque a gente não pode olhar somente para o paciente, a gente precisa olhar para a família inteira, né? Esse cuidado de ampliar, acredito que esse seja o próximo desafio, né, que a gente tem. Esse podcast, ele vem a ser muito importante, né? Porque a gente traz para o Brasil esse assunto. Outro ponto também que, no meu ver, é um desafio, e ele está atrelado também ao segundo, que é a questão de capacitar cada vez mais, que por ele não ser tão reconhecido, né, e tão trabalhado entre os profissionais, para levar muitas vezes para outros municípios, né, e daí talvez a Sil possa me complementar melhor, há ainda bastante burocratizações, né? De aceitação dos municípios para ter essa criança, pensando em todos os cuidados que precisa ter. Com isso, a gente tem também um N de famílias que vem para nossa região, né? Vem aqui para Porto Alegre, tanto que dos 18 pacientes que já passaram pelo programa Melhor em Casa aqui em Porto Alegre, né? A maior parte deles não são naturais de Porto Alegre, eles são de outros estados brasileiros. E com isso a gente observa também a questão da rede de apoio.
né? Nós sempre temos a preocupação de que esteja capacitado e treinado sempre mais de uma pessoa, mas a gente entende que essas famílias, quando vêm para cá, muitas vezes vem a mãe e o pai, ou a mãe e a avó, né? São poucas pessoas dentro daquela rede de apoio, né? Então, isso também é um desafio, porque a gente tem essa preocupação, né? Do cuidado dessas pessoas também se cuidar, né? Quem cuida de quem cuida. Sim. Né? Então, acredito que esses sejam alguns dos desafios que a gente vem enfrentando aí. Sil? Eu acho que eu vou complementar, porque eu concordo com a Juliana. Eu acho que essa pactuação nos municípios, ela ainda é frágil, muito pela insegurança, provavelmente, de alguns gestores, né? No sentido que a gente pode estar capacitando tanto dentro da atenção domiciliar, a gente sabe que alguns municípios não têm, né, a atenção domiciliar, mas a gente, dentro da atenção básica, pode estar capacitando os enfermeiros daquela localidade que são vinculados a algum hospital daquele local, né? Então, quem capacitar, a gente pode ir buscar, né? Mas como agilizar esse processo e como fazer factível e na prática dar certo, depende muito da gestão do município. Então, esse é um desafio, né? Eu acho que um outro desafio, que a gente acabou não falando, mas o programa, o PRICA, que a gente chama, né, o apelido do programa, o programa ele é pactuado com o Ministério da Saúde, acho que a gente não havia falado aqui ainda, né? E essa pactuação e a manutenção disso também é um desafio, né? A gente sempre precisa estar mostrando o quanto isso é importante, né, para esses pacientes, para essas famílias, para o SUS, né, o quanto é importante para a deshospitalização mais rápida desses pacientes, e com muita segurança, né, a gente nunca esquece disso, por isso eu sempre toco nessa tecla, né, eu acho que é importante falar. Então, o quanto é importante a gente minimizar esses custos, esses pacientes saírem, outros pacientes com outras questões poderem estar sendo hospitalizados, né? Já que a gente tem certeza que esses pacientes têm um controle de infecção incrivelmente baixo, né? Assim, o nível de infecção, melhor dizendo, né? Então, as infecções são mínimas, né? Tem pacientes que ficam mais de 1.000 dias, sem uma infecção, né? E estão sendo sempre acompanhados. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, essa parceria com o Ministério da Saúde, ela faz toda a diferença para a gente conseguir a manutenção, né, desse programa de reabilitação intestinal aí, que é um programa multiprofissional. Então, isso é um desafio. Um desafio para se tocar. Revisitando isso, a gente tem trabalho a fazer. A gente tem continuidade dessas questões, porque Com a gente certeza. precisa, sem dúvida alguma, né? Porque sempre que a gente compete com vários outros projetos, programas, enfim, né? Mas esse, como a gente viu, ele tem um impacto a nível nacional, né? E faz toda a diferença para um número significativo, né? De crianças e pacientes que poderiam estar morando nos hospitais e não são deshospitalizados, e outras crianças com necessidades podem estar ali usufruindo, né, desses leitos. Que é muito bacana, assim. A gente falava do protagonismo da enfermagem, né? Como é bonito ver profissionais da enfermagem à frente realmente de um processo tão importante quanto esse que a gente está conversando aqui, né? Da nutrição parenteral domiciliar. Eu acho que a gente já vai se encaminhando aqui para as nossas considerações finais. E eu gostaria que a conselheira Sônia falasse um pouquinho, conselheira, mais de como que funciona esse processo de provocação, vamos usar essa palavra, dos profissionais para o conselho, né? Como foi o caso aqui do que a gente está conversando. Então, havia essa demanda, surgiu essa necessidade e as profissionais foram até o conselho. Quais as portas, quais os caminhos para que isso aconteça? Porque, às vezes, acho que os profissionais pensam que o Corém é inacessível. Não, nós somos acessíveis e existimos por causa da enfermagem e para a enfermagem. Então, quais os caminhos? Como que se faz, né, para chegar até o conselho? Primeiramente, eu acho que a gente tem que lembrar que o conselho é nosso, né? Uhum. Ele não é de uma gestão, Sim. ele não é de um grupo, e ele é da categoria, né? Portanto, se quem está na gestão não estabelece esse processo, a categoria tem que
procurar, né? Então, eu acho que isso vocês fizeram muito bem, provocaram e continuaram persistindo, e o conselho tem que acolher. E essas demandas, elas podem vir marcar uma reunião, né, através do gabinete, dos meios de comunicação que a gente tem, marcar a reunião, pautar o assunto, e aí começa a construção, que foi um pouco do que aconteceu, né? Levou um tempo, porque tinha questões bem legais que tinham que ser colocadas, e isso se conseguiu ao longo de todo o processo. E a gente teve outras situações em que a gente conseguiu encaminhar um pouco mais rápido, mas, enfim, depende do processo. Tivemos a pandemia, né? Também, no meio de tudo isso. Pequeno. Um pequeno. Então, eu acho que isso... E isso é importante, Joana e gurias, né? Gurias é um termo gaúcho, né? Nossa. Então, que a gente possa estar provocando, sim, as nossas... Como a gente tem que provocar todas as nossas instituições para elas fazerem o seu papel. E o Conselho, nada mais do que está fazendo é o seu papel. E o seu papel é de acolher e encaminhar. E esse é o nosso processo. E também dá visibilidade para isso. Eu estava pensando que esse parecer ele está disponível, né, nas nossas redes sociais, que é importante que as pessoas se apropriem, né, para entender, porque ele é bem complexo, né? Inclusive, tem um dado que eu achei muito importante e que as meninas, as gurias esqueceram, que tem um plantão de acesso das emergências. Essas famílias não são, agora vocês vão lá, daí o pessoal vai lá. Não, além disso, de tudo isso que vocês fazem, tem a possibilidade de uma emergência poder acionar um profissional para que possa estar orientando, né? Foi o que... É que essas famílias, elas têm um sobreaviso médico e de enfermagem, isso, né? É perfeito. Então, qualquer problema que aconteça, as famílias são capacitadas também para isso, para identificar essa situação, né? Mais difícil, né? Daqui um pouco um curativo, perfeito. Daqui um pouco o próprio catéter, alguma situação, elas são Entupir capacitadas para isso. Então, tem o sobreaviso, as enfermeiras, os enfermeiros são acionados, a perfeito. Equipe médica também, né? E, se for necessário, eles vêm e são atendidos na emergência do Hospital de Clínicas. Mas isso é tudo conversado antes, pactuado, e por esse meio, esse canal do sobreaviso, né? Esse BIP. Né? Então, eu acho que isso é bem importante. Que bom que tu lembraste. São tantas coisas, né? São tantas frentes. É uma rede de apoio. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, assim, a gente nunca teve, assim, eu vou dizer assim, eu agora estou no serviço de enfermagem cirúrgica. No momento que a gente iniciou esse processo, eu estava no serviço de enfermagem pediátrica, né? Fui assistente da professora Helena Isse, então, que coordenava junto esse programa, junto com a Helena Goldani. Depois fiquei chefia, né, há um tempo, mas eu agradeço muito em ter tido, assim, a possibilidade de estar à frente disso, solicitar que fosse, se não podia ser criado um GT para a gente conversar sobre a possibilidade, a viabilidade dessas crianças serem deshospitalizadas, né? E serem capacitadas as famílias legais de modo judiciário, né? Que pudesse aí ter essa legalidade. Então, eu acho que isso fez toda a diferença, sabe, para essas crianças. Agradeço muito estar aqui e me coloco à disposição para continuar aí no GT, se nós vamos continuar, porque eu acho que a gente pode ver várias outras questões. Nós temos várias outras técnicas e tecnologias que são análogas aí a essa, né, da NPDT, da nutrição parenteral. A gente já viu algumas outras, né, a questão das tráqueos, diálise e tantas outras, né, já aprovadas pelo COFEM. Então, eu acho que a gente pode, sim, estar sempre olhando para isso, para tentar trabalhar muito mais na qualidade de vida dessas crianças, nas suas casas, nos seus lares, ao lado das suas famílias, dos seus colegas, dos seus avós, né? Enfim, né? Num contexto mais rotineiro, como a Juliana trouxe antes. Exato. E para encerrar, meninas, antes das nossas considerações finais, eu vou perguntar se a conselheira Sônia ela já deu um spoiler no início do podcast de algo que já estamos aí falando da regulação em enfermagem. E se existe mais alguma coisa que a gente pode adiantar para as pessoas que a gente está
bolando, que a gente está pensando como uma contribuição, né, do Rio Grande do Sul para a enfermagem? Eu estava lembrando aqui da regulação, já está no COFEM. encaminhado. Só falta o retorno. A gente também tem trabalhado muito com parto domiciliar, com revisão dos processos. Tem um grupo de trabalho também. Sim. Né? O COFEM lançou uma resolução nova e o grupo se debruçou. É um tema muito caro para nós, né? Porque temos ali uma disputa do direito das mulheres de fazer o parto onde ela quiser. Né? Então, a gente tem um trabalho muito sério sobre isso com os profissionais que atuam em parto domiciliar e esse é um dos que está em tramitação. Na verdade, já tem a resolução, mas o grupo se debruçou para aprimorar dentro da visão nossa aqui dos profissionais que trabalham com parto domiciliar ou intra-hospitalar. Não sei se tu lembra mais alguma coisa. Não, acho que tá bom. Já demos bastante... Por hora tá bom. Já demos bastante spoiler. Eu vou pedir para a Sil e para a Ju, enfim, né, fazerem essas considerações finais. Já agradeço de novo demais pela participação, por terem aceitado estar aqui com a gente hoje, conversando sobre esse tema, que nos é tão caro. Então, as considerações finais de vocês, meninas. Acredito que só agradecer, né, a oportunidade de falarmos um pouquinho dessa experiência. Reforço o que a Sônia falou também, né, o nosso parecer ele está publicado, né, a gente também, né, com os nossos serviços também ficamos à disposição para dúvidas, para curiosidades. A nossa ideia é levar isso nacionalmente. Eu acho que podemos corroborar também para quem precisar, né, tiver querer conhecer mais, né, poder vivenciar também, ter alguma experiência, né, com a nutrição parenteral. E eu acredito que nós precisamos acreditar, né, e sempre batalhar por aquilo que a gente acredita que vão ter impactos nas vidas das pessoas. Sim. Né? Como a Sônia falou, nem tudo vai estar pronto e a gente precisa, sim, correr atrás disso. Só tenho a agradecer a forma como o nosso conselho trabalha, porque para nós, né, a gente sempre teve muito acesso nessa comunicação, né? A gente levar algum questionamento, isso é sempre muito bem recebido, né? A gente vai poder conversar sobre, trazer, né, o nosso lado, a nossa vivência, né? E aquilo que a gente faz na prática, a gente precisa trabalhar o respaldo legal. Né? A nutrição parenteral ela é um exemplo disso. Acredito que a atenção domiciliar ela cresce cada vez mais. Né? Ela é a porta da transição segura, né, das instituições hospitalares e o cuidado humanizado, o cuidado próximo da família, né, sem pensarmos somente em otimizações de custos, né, mas esse cuidado de uma forma integral no domicílio. Então, eu acredito que é um trabalho que vem tendo muitos resultados positivos, né? As nossas famílias, nós nunca tivemos até hoje nenhuma intercorrência relacionada à instalação, desinstalação da nutrição parenteral. Acho que isso é um outro ponto que é muito importante, né? Quando algum paciente precisou reinternar, mas sim por uma progressão da doença, uma necessidade, né, de um procedimento cirúrgico, coisas que vêm, né, junto no plano terapêutico deles, mas nunca tivemos nenhuma intercorrência relacionada a esse processo do instalar e desinstalar. Isso acho que valida todo esse trabalho, esse processo, né, da deshospitalização segura, a transição de cuidados da forma mais adequada possível. Né? Então, só agradecer essa oportunidade por estar aqui com essas gurias maravilhosas, né? E eu gostaria também de agradecer assim a diretoria de enfermagem do Hospital de Clínicas, né,
e os enfermeiros, eu com as enfermeiras hoje, né? Pode falar enfermeiras, tá mas os autorizado. enfermeiros todos dos serviços de enfermagem pediátrica. Gostaria de agradecer o Fábio, a Cecília e a Daiane, que estiveram junto no nosso GT, né? No nosso grupo de trabalho, e nós estamos aqui representando a eles também, né? E representando todo o serviço de enfermagem pediátrica e todo Melhor em Casa, né, Ju? Exato. Eu acho que a gente só tem a agradecer. Eu acho que, na verdade, eu acredito, eu tenho plena certeza de que é um programa que já deu certo, é um programa que vai se expandir. A gente precisa, sem dúvida alguma, nos alinharmos cada vez mais nesse sentido para que esse processo fique seguro como está e se torne cada vez mais amplo para todo o nosso Brasil, né, a nível nacional. Porque, como a gente viu, assim, a gente tem pacientes que vêm de outras localidades. Então, esse é o nosso desafio hoje, né, Sônia, também, Sim. assim, de dar continuidade a essas discussões nos municípios, mostrar como funciona, mostrar que dá certo. Não tivemos nenhuma intercorrência decorrente da instalação, nunca tivemos isso, né? Só é um trabalho bem complexo, né? E ele só funciona porque a gente tem o comprometimento e o profissionalismo de todas essas pessoas. Então, assim, agradeço muito estar aqui, agradeço de novo ao nosso conselho, né? Eu me senti muito acolhida pelo conselho, sempre na figura antes do Daniel, depois agora o Antônio, né? Então, vocês, conselheiros, a Sônia entrou um pouquinho depois também, né? Mas em todos os momentos, desde o primeiro dia que a gente apresentou para todos os conselheiros e que foi aprovado com unanimidade aqui no regional, foi para o COFEM, não foi aprovado em primeiro lugar. Aí eu disse, não, vamos fazer uma visita no local, vamos ver como funciona. Veio a pandemia, mas a gente não desistiu. Vamos lá, terminou a pandemia, vamos lá, vamos buscar, né, regularizar essas questões, porque isso faz toda a diferença para o Corém de cada um que está trabalhando nesse projeto aí, nesse programa, né? Então, agradeço a todos os envolvidos, muito obrigada. Sem dúvida alguma, eu acho que a Ju, a gente se complementou aqui nas colocações finais. Obrigada a vocês por estarem aqui e nos trazerem também para falar sobre isso. Nós que agradecemos. Conselheira Sônia, então, suas palavras finais. Então, eu acho que também agradecer, né, a persistência, né, de vocês, e é isso aí mesmo, né, que a gente tem que fazer. E como eu disse, o conselho está aí para fazer isso. Então, várias, né, lembrou do Fábio, da Cecília, né, que acompanhou vocês até o ano passado, né, hoje é a nossa ex-conselheira, e que essas construções, elas são coletivas, não são de um só, né? Cada um entra num espaço e acontece. E a gente está à disposição para continuar, porque eu vi que temos desafios, né, para dar conta, né, de avançar, né, em outras questões que vocês identificaram aqui. Sim. E que o Conselho é parceiro, né, para continuar isso. Então, agradecer o convite, vocês terem aceito o convite. Não, sem dúvida. E ficamos nervosas, né? Não tem problema. Bastante nervosas, né? Não é sempre, né, que a gente pode. Mas inaugurando, e agradecer a Joana também, que nos prestigia. Joana, só queria lembrar, assim, que eu sou vinculada, obviamente, sou do Hospital de Clínicas, né, como docente, mas eu não posso deixar de agradecer a direção da Escola de Enfermagem, né, a qual eu pertenço, né, do Departamento de Enfermagem da URGS, né, que também valida, né, todo esse trabalho e tenho certeza que apoia, e por isso eu estou aqui junto a vocês também. Com certeza. E agradecer a nossa equipe de apoio, né? Sim, a nossa equipe de comunicação. Não se faz nada sem trabalho em equipe, né, gente? Não só na enfermagem, né? Então, meninas, em nome do Corém, a conselheira Sônia já agradeceu, mas agradeço muito novamente a participação de vocês. Para quem está nos ouvindo, essa é uma edição especial do podcast Pode Falar Enfermagem, do COFEM, do Conselho Federal de Enfermagem. Então, estados de 5 regiões foram escolhidos para fazer esses podcasts, videocasts especiais, e o Rio Grande do Sul foi um deles. Então, a gente está fazendo hoje a gravação desse primeiro episódio, vão acontecer mais 4. Não percam, ouçam, nos vejam, porque vão ter temas muito interessantes que a gente vai trazer aqui. Nos sigam nas redes sociais, Corém RS,
COFEM, para ficar por dentro de tudo que a gente faz, além do nosso portal. E a gente falou um pouco aqui dos canais, né, de comunicação. Então, todos esses são canais de comunicação. As redes sociais do Coreia RS são canais de comunicação, o nosso site, e-mail, enfim, meios para se comunicar não faltam. Então, nos prestigiem, né, nos próximos episódios, e a gente espera que tenham gostado. Foi a nossa primeira experiência, estávamos todas um pouco nervosas, mas deu tudo certo. Então, obrigada a todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo, e até a próxima.